E vai terminar muito, muito bem esse dia de sábado, esse finzinho de tarde que tá um friozinho em São Paulo, né, Jean? Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo vocês, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Bem-vindo vocês, ouvintes que me acompanham todos os sábados. Eu, Paty Kovacic, tenho a alegria de estar aqui todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, convidando vocês para uma conversa. Proponho aqui, através de uma entrevista, falarmos mais sobre as práticas integrativas, terapias naturais, caminhos que possam levar a gente a uma compreensão do nosso ser, do nosso estado atual, com mais amorosidade. Caminhos e práticas que possam levar a gente a resultados diferentes e mais harmoniosos. Tem desafios que realmente levam a gente à loucura, né, queridos ouvintes? Tem coisas que realmente fazem a gente parar e pensar por que e como seguir. E quando a gente olha com carinho e amorosidade, e com a devida humildade, a gente percebe que muitos desses comportamentos, muitas dessas situações são criadas por nós mesmos. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação, sobre esse momento que a gente se dá para se reconhecer, para se conhecer e perceber o que a gente pode mudar quando relações e situações se repetem o mesmo padrão. E quem vai falar um pouquinho sobre isso conosco hoje é o nosso querido amigo que já esteve aqui antes. Ele é psicanalista, terapeuta integrativo, a gente conhece ele como nosso médico da alma, é o Felipe Boni. Felipe Boni já esteve algumas vezes aqui desde 2020, sempre contribuindo de uma forma muito positiva para esse programa, fazendo a parte dele conosco aqui com amizade, fazendo a parte dele como um ser humano para a sociedade. E a vocês, ouvintes que nos acompanham aqui, também convido vocês para fazer a parte de vocês dentro desse programa. Então participem ao vivo aqui do nosso programa da Vibe Mundial. Aqueles que ligarem ao vivo, Fê, hoje ganham um brinde, é isso aí. Antes de ligar o telefone, mantenha aqui o seu contato com o Jean, tá, Jean? A gente vai enviar um brinde ao longo da semana. Então traga um pouquinho a sua história, se vocês se identificarem um pouquinho com tudo que a gente vai conversar aqui, compartilha para enriquecer aqui o nosso programa e ajudar outros irmãos. Às vezes também, boa parte da nossa cura vem da fala, né? A rádio ensina muita gente a ouvir e também a gente aprende muito falando, compartilhando. Então sejam muito bem-vindos para participar aqui do programa. E antes de colocar a voz do nosso querido amigo Felipe Boni aqui ao vivo com a gente na Vibe Mundial, na Avenida Paulista, nesse sábado lindo de tarde, eu queria fazer mais alguns convitinhos para vocês, que também é super importante para a gente seguir firme e forte conectados aqui através da Vibe, que é nos acompanhar através das páginas digitais. Então, Paty Kovacic está presente no Instagram, está presente no Facebook e no YouTube. No YouTube a gente posta sempre os programas que foram realizados aqui ao sábado e ao longo das semanas eu vou respondendo todas as mensagens, né, encaminhando vocês para esses terapeutas, para esses profissionais incríveis que estão conosco ou a cuidados que eu posso ter também dentro das práticas que eu realizo, integrativas, naturais. E a principal dessas práticas, que é o convite que eu tenho muito carinho e gostaria que vocês ouvissem com atenção, é sobre o método Kovacic, essa terapia natural desenvolvida pelo cientista, autodidata, radiestesista Estevão Kovacic, que eu tenho a graça de dizer que foi meu bisavô. Há 60 anos atrás ele fez uma pesquisa, encontrou um caminho para poder cuidar das pessoas que são acometidas com a doença câncer. Então, qualquer ser vivo, eu vou corrigir aqui, às vezes é uma pessoa, às vezes é um animal, até uma planta que adoece ali no ambiente, mas vamos focar em vocês que estão ouvindo aqui neste momento, ou estão passando pela doença, ou estão acompanhando alguém que passa por essa doença. Eu queria que vocês se dessem a oportunidade para olhar com mais carinho, tá bom? Sobre a história do Estevão, sobre a teoria da sua pesquisa e também a forma com que ele realizou, né, os primeiros atendimentos e com seus resultados, assim, a gente segue há 60 anos. Então, a cada década a família foi seguindo em atendimento e nos últimos 15 anos a gente conseguiu aí unir um grupo grande de voluntários que de forma gratuita seguem atendendo pelo Brasil e pelo mundo. Então, a prática, ela é indicada para qualquer tipo de câncer, em qualquer estágio da doença e também ela consegue ser integrativa, ela consegue atuar e de forma muito benéfica quando você está vivendo já outros tratamentos. Sempre, em qualquer momento, querido ouvinte, tem algum benefício, nem que seja só o alívio da dor, a aceitação da alimentação ou conseguir dormir e acordar com disposição, até mesmo conseguir a resposta divina do corpo, onde você consegue regredir a doença, consegue se recuperar completamente da doença. Eu acho que enquanto nós estivermos vivos, temos que dar a chance de poder conhecer e experimentar, se fizer verdade, né? Se fizer sentido a vocês. Então,
conheçam um pouco mais dessa história e qualquer dúvida, por favor, não hesitem em me escrever, manda ali um WhatsApp, manda uma mensagem ali no direct do Instagram e a gente segue conectados, matando essas dúvidas, alinhando tudo que for possível para você viver enquanto ainda puder responder a essa prática, tá bom? O meu telefone é 11 e é 95595 5465, então é 11 95595 5465 e o site da associação para vocês encontrarem ali os locais mais próximos a vocês para iniciarem, né, o atendimento é aemk.org.br. Então é Associação Estevão e Maria Kovacic aemk.org.br. No meu canal do YouTube tem algumas playlists para vocês ali acompanhar as nossas entrevistas. Separei também por assuntos para poder ajudar vocês e tem uma playlist só sobre o método Kovacic. Então ali tem a teoria, como usar o isolante, como participar desse tratamento e tem alguns pontos de atendimento, como eles funcionam e depoimentos de histórias incríveis de pacientes que estão aí há alguns anos ou mais de uma década transformando a sua vida, criando suas famílias e marcas, deixando um legado aí de uma vida boa e próspera. Então, se dê essa oportunidade e contem comigo. Agora, sem mais delongas, né, Fê? Aproveitei aqui para estender e convidar todos os meus queridos ouvintes para participarem um pouquinho mais dessa minha história, que agora também faz parte da história de vocês. Agora, vamos ajudar esse povo a viver bem, né, Fê? Então, seja muito, muito bem-vindo. Felipe Boni no ar conosco, seja bem-vindo por mim, pela nossa equipe e também por todos os nossos ouvintes, onde vocês estiverem, que vocês estejam bem e recebam essas palavras com muito amor e graça, Fê. Olá, gente, tudo bem? Tudo bom, Paty? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui novamente. Para mim é sempre um prazer vir participar do seu programa. Digo mesmo. Programa que leva tanta luz, né, ao coração das pessoas, tanto acolhimento, ainda mais um tema tão delicado que é o câncer, né? Essa semana eu, inclusive, perdi um amigo que fez a passagem na quarta-feira e a gente e não tem como não lembrar dele no momento Sim. em que você está falando sobre esse assunto. Sim. Então, Adalberto, de onde você esteja aí, fica o meu abraço. Sim, um abraço a ele, a família e a todos que passam por isso. E a todos que passam por diariamente, né, Fê? Exatamente, exatamente. Aí a gente lembra o quanto a vida é realmente um sopro, né? Quando a gente menos se dá conta, já foi. Sim, sim. E é interessante porque temos uma certeza nessa vida que é que vamos morrer, né, Fê? Chegamos aqui e vamos partir daqui. Mas quando você recebe o diagnóstico ou a notícia que talvez tenha, né, uma proximidade e você sabe como vai proceder, tudo vira mais urgente, né? Tudo ganha uma outra cor e uma outra importância. Então, como que a gente pode aprender a viver a urgência de estar presente com suas relações, né, de ser verdadeiro, né, de ser autêntico, né? Fazer-se existir sem precisar ter um diagnóstico ou ter um prazo, né, Fê? Como que a gente pode trazer essa vida para os nossos dias? Você sabe, Paty, há 2 semanas eu estive com o Adalberto. Né? Quando eu fui visitá-lo, eu senti que era um momento importante para encontrá-lo. E eu senti que ele estava muito perto de fazer a passagem, apesar de a gente não ter nenhuma evidência assim, prática, né? E eu fui até a casa dele. E ele me falou algumas coisas muito legais. E uma das coisas que ele falou assim, essa vida é uma grande ilusão. Então, se a gente pudesse entender o quanto a gente perde de tempo com coisas que não valem nada, isso já faria muita diferença. Ele falou, eu fui perceber tantas coisas agora, nesse momento, né? Ele me falou isso há 2 semanas atrás. Fiquei toda arrepiada só de te ouvir, imaginar essa conversa entre vocês dois juntos e lembro um pouco, só de uma fala agora, de uma palavra, né? De uma colocação minha, aliás, agora no começo do programa. E quanto disso, né, que esse tempo que a gente perde em vão, a gente também percebe que são escolhas nossas, né? É a nossa responsabilidade de como a gente vai encarar, como a gente vai conduzir, né, como a gente vai fazer e assumir isso para si, né? E por isso que eu acho que o assunto de hoje, ele tem a importância, né? Porque quero que você anuncie o nome disso que eu descrevi, né? Dessa síndrome que acontece, mas é onde nasce o conceito do amor, né? Dentro de você, né? É onde você cria qual que é o padrão de amor que você precisa viver.
né? Ou que você busca, que você cultiva, né? Então, por que às vezes a gente perde tanto tempo, como disse seu amigo, né? Em vão, com coisas que não tinham tanta necessidade assim, e mesmo que às vezes a gente percebe, deseja mudar, e segue do mesmo jeito, né, Fê? Como que chama essa coisa? Então, é um bom momento para a gente entrar realmente nesse tema, né? Tem uma coisa que eu estudo já há algum tempo, esse negócio que nós vamos falar hoje, que é a síndrome do amor negativo. Interessante o nome. O nome é bem curioso, né? E muitas pessoas, quando ouvem pela primeira vez, se perguntam, mas como assim? Existe amor negativo? Né? Justamente o amor como negativo Porque é muito curioso, né? A gente pensar no amor e associar isso a algo negativo. Como assim? O amor pode ser negativo? E essa foi uma resposta que um autodidata também, assim como seu bisavô, encontrou acho que uns 60 anos atrás, um cara chamado Bob Hoffman, que por acaso deu origem a um processo que chama Processo Hoffman da Quadrinidade, que eu já tive a oportunidade de fazer 2 vezes, né? Quase virei até facilitador do processo, isso há alguns bons anos atrás, e foi lá que eu aprendi sobre a síndrome do amor negativo. E aí vamos explicar, né? Só para as pessoas entenderem o que é, porque Justamente. na verdade é muito simples. Apesar do nome parecer muito complexo, a síndrome do amor negativo é muito fácil de ser entendida. O que acontece, né? Nós temos as nossas fases de desenvolvimento. Então, quando a gente é criança, né, até os nossos primeiros 7 anos de idade, que é o nosso primeiro setênio, a gente não tem filtro para poder justamente dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então, tudo que a gente vai recebendo das pessoas que nos amam, né, dos nossos cuidadores, que não necessariamente que não necessariamente a gente está recebendo dos nossos pais, né, biológicos. Pode ser, por exemplo, de um avô, que às vezes passou muito tempo... São as pessoas de referência. São as pessoas de referência, exato. São os cuidadores. Tudo que a gente recebe dessas pessoas, como a gente não tem filtro para dizer que aquilo é bom ou é ruim, a gente entende como um ato de amor. Então, se a gente recebe, por exemplo, um carinho, um cafuné, um acolhimento ou qualquer coisa nesse sentido, a gente entende como amor. Se a gente recebe uma palmada, por exemplo, alguma repreensão ou qualquer coisa nesse sentido também, a gente também aprende como amor. E é aí que nasce esse conceito da síndrome do amor negativo. Ou seja, um amor negativado. Por quê? Sim. Porque depois, na fase adulta, né, nas fases seguintes, ou seja, a adolescência, a fase adulta e às vezes até a passagem, né, como é o caso do meu amigo que se foi essa semana, a gente vai atrás de buscar exatamente a repetição daquilo que foi aprendido nos primeiros 7 anos. Não só o aconchego, o carinho, mas também as palmadas, a censura, os nãos. Os nãos e tantas outras coisas. A agressão física. Às vezes até um tipo de, enfim, abusos de todos os tipos, né? Não preciso entrar aqui em detalhes. E esse padrão de procurar esse mesmo comportamento desses 7 primeiros anos de vida acontece em qualquer relação. Então, acho que a gente está pensando na proximidade que é afetiva ou a criação da própria família, tendo filhos ou não, mas isso pode acontecer também no meio social, no trabalho, em tudo. Em tudo, em absolutamente tudo. Pensando assim, né, levando obviamente o conceito de que a vida é relacionamento. Então, em todos os momentos nós estamos nos relacionando. Eu me relaciono comigo mesmo, eu me relaciono com o meu corpo, eu me relaciono com as pessoas de um modo geral, assim como eu me relaciono com dinheiro e com tantas outras coisas. Então, a forma como eu aprendi esse comportamento, ele vai se repetir. Eu acho interessante esse termo, né, essa síndrome do amor negativo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que devem estar escutando agora devem estar, sabe quando a pessoa está tendo um momento de clareza, assim, que é quando ela entende, por exemplo, por que ela está, às vezes, num relacionamento afetivo e, de repente, ela está lá reincidindo no mesmo padrão, no mesmo comportamento. Isso é um efeito imediato do amor negativo. Sim, quando você falou de relações abusivas, em relacionamento afetivo, pode ser um excesso de cuidado
que é onde aprisiona as pessoas ou grandes manifestações de ciúme, esse tipo de coisa. E no trabalho também pode ser, como posso dizer, um excesso também de trabalho destinado a essa pessoa ou abuso moral desse tipo e a pessoa achar que tá tudo bem, que é normal, né? Pode ser de tudo, né? E lembrando assim, né? Quando a gente está na nossa infância, como é que a gente enxerga as pessoas que estão à nossa volta? Então, os cuidadores são aqueles que hierarquicamente estão acima de nós, né? Os nossos irmãos, primos e outras pessoas, como amiguinhos e tudo mais, são os nossos pares. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a profissão, a gente repete isso. Tá. Entende? Os superiores são os chefes, os pares são os colegas de trabalho. Então, Sim. a gente consegue espelhar essa relação tanto no afetivo quanto no trabalho. Sim, mas todo esse processo ele é inconsciente, então eu não me dou conta como eu estou agindo ou reagindo conforme eu vou criando essas novas situações. Só que, quer queira que não, como mais cedo falávamos, em toda relação a gente busca algo que desejamos, ou algo que vai trazer um bem-estar, ou que vai trazer esse conceito de amor pra gente. Como que a gente faz para sobreviver ao longo de um tempo longo, ao longo de anos, em relações que o abuso é visto por outras pessoas externas e você precisa defender aquilo como uma realidade sua? Complexo? É bem complexo. Eu não sei se eu consegui compreender perfeitamente a sua pergunta, mas assim, o que acontece muito, Paty, é o seguinte. Quando a gente é criança, né, que é quando a gente está começando a aprender sobre a vida, né, a receber essas orientações, essas informações que vêm do mundo externo, e principalmente da nossa casa, né, do lugar onde a gente está recebendo todo esse cuidado, e também as coisas que não são necessariamente tão legais assim, a gente passa por processos traumáticos, né? Então a gente passa por momentos difíceis, delicados, às vezes situações super, assim, enfim, né, que geram impactos emocionais fortes, né, no ser humano. E nesse momento, a criança vai perdendo um pouco da sua espontaneidade. Então é um momento onde você começa a criar máscaras, que são aqueles elementos que vão te proteger depois na vida adulta. Então a tua sobrevivência depende disso. Depende de você ter algo ali que vai te defender na vida, né? Que vai criar na vida um lugar onde você vai falar assim, opa, peraí. Então se eu for de determinada forma, eu vou ter a minha sobrevivência garantida. Sim. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas... É esse o caminho. Mas pode falar um pouquinho mais sobre isso. Porque se eu for de determinada forma, eu vou sobreviver ali. Mas o quanto a gente consegue sustentar isso? Porque eu não vou criar uma máscara, eu não vou reagir de uma forma igual com você, que eu vou reagir com o Jean, que eu vou reagir com o ouvinte, certo? Então você cria formas de ser diferentes com as pessoas diferentes? Você cria formas diferentes, sim. Então, por exemplo, quando você tiver... Eu falei agora da relação de autoridade e da relação de pares, né? Quando você está, por exemplo, de frente com autoridades, o que acontece? Normalmente você interage de uma determinada forma. Quando você está com pessoas que você entende como pares, você reage, você atua de uma forma diferente. Eu vejo isso, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Claro que um é bebê, enfim, mas tem a Maria Clara que já vai fazer seus 3 anos. E eu percebo que quando ela não está... quando ela não sabe que ela está sendo observada e ela está ali com os amiguinhos, ela está super numa outra relação, enfim... Aí, de repente, entra o pai ou o cuidador no meio, né? Eu, ou a minha mulher, ou os avós, enfim. Ela já atua de forma diferente. Então, isso já é um sinal de que uma máscara ou mais, porque, na verdade, a gente não tem uma só, Sim. ela começa a ser criada. Ela começa justamente a aparecer. Né? Acho que tem uma coisa interessante também da gente entender, que é assim... tem um momento em que a gente também... Digamos que a gente assume uma determinada personalidade na vida, né? É um momento onde a gente assume um crachá. Né? Então, por exemplo, vamos supor que na minha casa eu entendi ali que eu ia receber todo o carinho, todo o afeto e até minha sobrevivência garantida se eu fosse o bonzinho. Né? E aí, ok, eu entendi, entrei naquele papel e às vezes eu tô nesse papel até hoje, né? Eu tô por exemplo, eu tenho 41 anos, não é meu caso, porque eu, enfim, tenho muito conhecimento sobre esse assunto, mas tem muita gente que ainda está atuando sobre o mesmo papel
E às vezes a pessoa não consegue mais porque ela fala assim, eu não aguento mais ser dessa forma, mas eu não consigo ser diferente. Não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar porque eu aprendi isso num momento em que a minha sobrevivência, digamos que foi colocada à prova. E aí vem a pergunta da nossa produção, né? E como que a gente quebra isso? Como que a gente muda isso? Como que a gente quebra isso? Boa pergunta. Vou usar até a mesma palavra. Como quebramos isso? A produção que A tá fazendo... produção que fez essa Entendi. pergunta. Então tá bom. Eu tenho uma produção ativa, viu? Eu sei. A produção ficou de um mês de férias, né, Jean? Isso é amor negativo, né? Isso é amor negativo. Mas estamos aí, de volta. Continua vingança. Mas então, né, Paty? É assim, o grande lance... E claro, né, como em todo processo de autoconhecimento, o grande processo, ele começa quando você começa a ganhar consciência sobre as coisas. Então eu tenho certeza que só de algumas pessoas estarem escutando sobre esse assunto, que talvez seja um assunto, digamos assim, que está sendo ouvido pela primeira vez por muita gente, essas pessoas já vão ganhar consciência sobre determinadas coisas. E é o momento onde você consegue mudar. Porque é o seguinte, enquanto você não tem dimensão de que algo assim existe, você simplesmente está atuando no automático. E no automático você não muda. Está na sombra, né? Enquanto aquilo está escondido, você não sabe. Por exemplo, como na psicanálise a gente aprende muito sobre os sentimentos recalcados, né? As situações que foram recalcadas. E o recalcado é muito diferente do reprimido, porque o reprimido é aquilo que eu não quero sentir. Mas eu tenho consciência que ele existe. O recalcado, eu não sei nem que ele existe. E normalmente ele aparece, às vezes, num momento de tensão, numa situação de estresse, num momento de muita agonia, que aquilo salta na minha frente. Tá, então é algo muito parecido com o instinto. É algo que é muito intrínseco seu. Ele... É diferente, eu sei que é diferente, mas é parecido no sentido que ele só se manifesta na hora que aperta. Ele vai atuar dentro de um conceito de sobrevivência. Então imagina que o nosso cérebro, ele tem várias camadas, né? E a camada mais antiga de todas, que é o cérebro reptiliano, é aquele que atua na sobrevivência, que é aquele que faz você ou paralisar diante de uma situação de afronta, né? Ou você corre ou você enfrenta. Então você só tem 3 situações, né? Mas normalmente quando você se dá diante de uma situação dessas, você é confrontado. Então aquilo que estava guardado, que estava recalcado, vem para frente, salta. Eu tive um caso essa semana que foi muito emblemático, né? Eu acho que vale a pena trazer aqui. Eu estou cuidando de uma moça que está gestando e ela já está na 33ª semana. Eu fui visitá-la no hospital essa semana 2 vezes, por sinal. Ela já era paciente sua? Não era. Na verdade, eu já atendia a irmã dela e já atendia a mãe. E aí a irmã me acionou e falou, olha, a minha irmã está com 33 semanas de gestação, ela não está podendo tomar determinados medicamentos por conta da gestação e ela está tendo crise de pânico. E quando ela me mostrou um áudio dessa irmã, eu na hora entendi que ela estava regredida. E no momento em que eu entendi que ela estava regredida, que é um termo, obviamente, que a gente usa terapêutico, né? Eu pude perceber que se ela não fosse resgatada de um trauma que ela estava revivendo por alguma situação, ela ia continuar naquele mesmo lugar. Ô Fê, mas você vai falar daqui a pouquinho como você terminou essa história, como você ajudou ela, e a gente vai seguir conversando com os nossos ouvintes na próxima parte do programa. Terminamos aqui nosso primeiro bloco, então muito obrigada para quem esteve aqui conosco até agora, e mais 2 minutinhos voltamos para seguir esse papo com o Felipe Boni e eu, Paty Kovacic. Beijos, foi! E vai terminar muito bem esse sábado à tarde, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez. Então seja bem-vindo, você que entrou na Vibe Mundial exatamente agora, às 5h30 da tarde, nesse sábado friozinho em São Paulo. E você que já estava conectado conosco, muito obrigado por seguir. Seja bem-vindo de volta nesse papo gostoso aqui com Felipe Boni, nosso amigo, colega terapeuta, psicanalista. Ele que muitas vezes já esteve aqui algumas vezes, sempre abordando assuntos interessantes sobre relacionamentos, né? E principalmente com esse foco do autoconhecimento, num algo que eu acredito que é assumir a responsabilidade de se reconhecer
né, nas suas ações e reações e poder ter a possibilidade de reconstruir, né, a sua vida, trazer um significado novo para os momentos que vocês estão vivendo. Afinal, só conseguimos resultados diferentes se a gente mudar a receitinha, né, Boni? Então seja bem-vindo de volta por mim, por todos os nossos ouvintes. E antes de colocar a sua voz ao vivo aqui para todos seguirmos nesse papinho bom, e hoje falando sobre amor negativo, Boni vai resgatar um pouquinho qual que é o conceito desse amor negativo e o que a gente precisa para quebrar esse padrão repetitivo, prejudicial na nossa vida. Eu queria deixar mais uma vez aqui alguns convites para vocês que estão aí nas nossas ondinhas da Vibe Mundial. Participem, criem coragem, se sentirem no coração, liguem e transformem esse programa cada vez mais valioso e rico com a história de vocês, né, com a vivência, com a pergunta. Aqui, para ligar na Vibe ao vivo, o telefone é 3171-0221 ou 3262-4490. Então, é 3171-0221, 3262-4490. Se você está online aqui no Facebook da Vibe Mundial ou no Instagram, pode mandar a sua pergunta, mande seu comentário. Conversei bastante aqui no intervalo com o pessoal do Instagram. Aqui a Renatinha Veloso entrando agora. Beijos para você. E o pessoalzinho do Facebook é também sempre presente. Obrigada por estarem conosco, compartilharem um pouquinho do que vocês escutam aqui e principalmente aquela bandeira que eu carrego e a gente tanto conversa, que é sobre o método Kovacic, esse tratamento natural destinado aos pacientes com câncer. Eu acho que sempre é válido a gente conhecer uma história nova, né? Caminhos que ou a gente não precisa nesse momento ou não fazem muito sentido para nós, mas com certeza se compartilhado com outros, talvez a gente possa afetar a vida de uma forma positiva, a gente possa dar uma oportunidade de outra pessoa transformar de uma forma harmônica, de uma forma leve a vida dela e a sequência da sua vida. Então, método Kovacic, um tratamento natural, sem efeito colateral, pode ser feito em qualquer momento da doença, tá? Pode ser feito acompanhado de qualquer outro tratamento, e aqui eu digo, ele até potencializa as respostas de qualquer outra prática que você possa estar fazendo, e é ofertado de uma forma gratuita. Aqui em São Paulo eu atendo no ponto de atendimento com voluntários queridos, ali tá também a minha família junto, minha mãe, meu pai, que também estão online aqui, então deixa eu mandar um beijinho para essa turminha, mas também tem voluntários maravilhosos que atendem conosco no metrô Santa Cruz. Mas se vocês entrarem no site que eu vou passar já, vocês vão ter acesso aos endereços do Brasil todo e em outros países neste mundo que você pode, né, indicar para alguém ou até mesmo acompanhar alguém nesse local, tá bom? O site é aemk.org.br. Então, Associação Estevão e Maria Kovacic .org.br. Uma coisa que é super gostosa nesse nome é que Estevão Kovacic foi um cientista que desenvolveu toda a pesquisa e dedicou aí anos da sua vida entre estudar e atender o público de uma forma gratuita. E Maria era aquele amor, né? Aquele esteio, aquela base firme e sólida para ele seguir sem desistir enquanto estavam vivos juntos. Então, conheça um pouquinho mais até da história deles juntos, do Estevão como cientista e como o tratamento ainda vive e ainda ajuda tantas pessoas nesta nossa década atual. O meu telefone, caso ainda esteja alguma dúvida aí, ou surja alguma dúvida nesses próximos momentos, assistindo os vídeos, conhecendo as histórias, lendo os relatos, eu falo de São Paulo, sou Patrícia Kovacic, pode me chamar de Pati. O telefone é 95595-5465. Então, é 95595-5465. Agora eu vou voltar aqui para o nosso querido amigo, voltar para o nosso assunto do dia, que é a tal da síndrome do amor negativo. Então, como que assim, Boni, uma coisa, né, amor negativo, uma coisa tão fofa, próxima de algo que é um polo tão distinto ao que a gente acredita que o amor possa ser. Olá, gente, mais uma vez, voltando aqui. Então, vou reprisar, né? Eu falei isso na primeira parte do programa, vou falar novamente, porque imagino que algumas pessoas possam estar escutando pela primeira vez. A síndrome do amor negativo, ela é bastante simples de ser entendida quando a gente vai para a origem dela, né? Então, se a gente imaginar que nós todos, né, fomos um dia crianças, né, e que um dia nós éramos igual um papel em branco, ou seja, não tínhamos informação nenhuma, a gente vai entender que, obviamente, a gente precisou de uma série de conteúdos, né, para ir formando aquilo que a gente entende hoje como nossa personalidade, como caráter, enfim, uma série de coisas.
E até os nossos 7 anos de idade, que é o primeiro setênio, que é a primeira infância, a gente não tem filtro para as coisas que a gente vai aprendendo. Então, tudo que a gente recebe dos nossos cuidadores, das pessoas que a gente ama, das nossas referências, né, de adulto na vida, a gente entende como um ato de amor. Então, se alguém vem até nós, por exemplo, o pai ou um avô, ou enfim, e nos dá um cafuné, nos dá um carinho, um colo, isso tudo é entendido como amor. Mas se a gente também é repreendido e recebe nãos e uma série de coisas, às vezes umas palmadas, né, porque acontece, a gente também entende isso como amor. Então, a síndrome do amor negativo, ela recebe esse nome justamente por essa vertente daquilo que é aprendido que não é exatamente amor, mas a gente aprende como amor, porque depois a gente vai buscar isso na vida adulta. Sim. E aí a gente terminou a primeira parte do programa perguntando justamente, né, como que a gente quebra isso, né? Como que a gente muda esse cenário, né? Uma vez que você percebe que o padrão se repete tantas vezes, certo? Inconscientemente você procura esse padrão na sua vida e ele tem sido prejudicial até uma hora que você cansa no consciente e fala como mudar. E nessa sequência você estava comentando sobre o caso de uma paciente hospitalizada que você teve a oportunidade de visitá-la recentemente, estando gestante, né? E eu cortei, aí os ouvintes estavam acompanhando, eu cortei essa história para o segundo bloco. Então emenda essas duas coisinhas, termina de contar essa história, como que a gente muda, como a gente percebe que precisa mudar isso, né? No caso dessa cliente minha, né, ela tá com 33 semanas de gestação e ela passou por um momento aí super, super delicado, né? Então, imagina você com 33 semanas de gestação, de repente passar por uma síndrome de pânico e não ter muito recurso como lidar com isso, porque você não pode tomar determinados medicamentos, né? Enfim, ela tá hospitalizada nesse momento. E aí, quando eu fui visitá-la, né, eu entendi já de antemão, até pela minha experiência, pelo tempo de rodagem que eu tenho atuando e atendendo com pessoas, né, como psicanalista, como médico da alma, que existia ali um traço de regressão, ou seja, ela estava regredida. Eu percebi que ela tinha ela estava com voz de criança, ela estava com comportamentos diferentes daquele que é o normal, né, de um adulto, né? E aí eu fui visitá-la, atendi ela 2 vezes essa semana, fiz alguns processos de hipnose com ela, e aí a gente conseguiu visitar 2 momentos super delicados da infância dela, um aos 6 anos, outro aos 12. Eu vou ficar nos dos 6 anos porque é justamente a fase que a gente está falando aqui, onde é aprendido, né, a síndrome do amor negativo. E foi um momento em que ela se sentiu muito paralisada e com muito medo, né? Eu não vou entrar no detalhe, obviamente, para não ferir aqui nenhuma ética, né? Mas após o momento que a gente conseguiu visitar essa memória e fazer o processo de liberação da energia que estava ali represado, ou seja, era uma coisa que estava recalcada, né? Ela pôde soltar isso e aí, obviamente, começou a ter menos episódios de síndrome de pânico. Então, ela já está agora mais estável, né? Enfim, ainda requer atenção, cuidado, carinho. Nesse caso específico, a pessoa que passa por esse processo, ela reconhece, ela consegue trazer para a consciência hoje qual que foi esse momento dos 6 anos? É um exemplo, tá? Não precisa falar o momento. Às vezes sim, Paty, mas acontece... Precisa reconhecer para conseguir mudar? Não precisa. Não precisa. No caso dela... Porque às vezes tem coisa que a gente não tem o valor você entender, né? Às vezes foi alguma infância muito dolorosa, muito difícil mesmo, né? No caso dela, na verdade, assim, ela teve a percepção, ela conseguiu entender, porque eu obviamente induzi ela a mergulhar nessa memória, então ela teve uma clareza, mas isso nem sempre aparece. E às vezes não precisa aparecer. O importante, na verdade, é você mudar... virar uma chavinha dentro da pessoa, né? Que é isso que muda, de fato. E ali, no caso, eu usei o meu método, né, de trabalho, que é da medicina da alma, para poder fazer esse processo. Né? Junto, obviamente, com a base da psicanálise e tantas outras coisas. Sim. Mas, assim, olhando... a gente terminou o primeiro bloco falando de como que a gente muda, sim, né? Sim. A questão da síndrome do amor negativo. Sim. E
O primeiro passo, como todo processo de autoconhecimento, é você ganhar consciência sobre aquilo. Então, por exemplo, de repente eu estou reincidindo em relacionamentos em relacionamentos abusivos. E eu não sei por quê. Né? Eu vira e mexe me relaciono com pessoas que são abusivas. Ou abusivas de forma psicológica, né? Ou abusivas até de forma física, né? Porque também acontece. E eu não sei por quê. Só que quando eu volto para minha infância, eu tenho as respostas lá. Eu tenho as respostas do que eu aprendi. Dos registros que eu obtive nesse primeiro momento da minha vida, né, e que fizeram com que eu moldasse a minha base daquilo que eu vou buscar depois na fase adulta. Sim. Agora, claro, né, você está acostumado com aquilo. Então, para você mudar, depende de muita força de vontade, depende de processos terapêuticos, depende de uma série de coisas. Não é simplesmente, ganhei consciência, mudou. Sim, enquanto eu te escuto aqui, eu lembrei da fala recente de uma paciente que tinha queixas pontuais de alguns relacionamentos, conseguiu ter a coragem de quebrar os relacionamentos e um novo relacionamento mais brando, mais tranquilo, ela falava que aquela situação, ela era tão confortável que gerava muita insegurança. E a insegurança, então, trazia a incerteza se deveria continuar ou não. E olha que muito louco, né? Quando a gente fala dos polos, né? E você sabe por quê, Paty? Provavelmente porque essa pessoa não estava acostumada com isso. Não era aquilo que ela tinha como referência dentro dela. Então, naturalmente, se você não trata isso e, obviamente, injeta muita luz, né? Que é a tal da consciência, nessa situação, a tendência é que a pessoa volte pro anterior, que ela volte a buscar um relacionamento igual, com os padrões que ela já está acostumada, que por pior que sejam, são aquelas que ela está acostumada. E quer não, se nós repetimos esses traços em todas as nossas relações, não é só o afetivo, porque a gente está falando de afetivo, mas não é só afetivo. Você também vai ter que buscar um melhor posicionamento, ou até mesmo um cargo, um emprego diferente, né? Eu digo posicionamento, eu falo sobre o seu comportamento com relação às pessoas que estão no seu trabalho, sobre as pessoas, como você falou, que estão superiores a você ou seus colegas, né? Que a gente tem aquelas máscaras, como você falou. Então, a gente age de formas diferentes, mas a gente tem que alinhar tudo isso, trazer mais coerência entre essas personagens, é o que eu sinto na nossa conversa, que a gente tem que buscar isso, né? Eu gosto sempre de falar de caminhos harmoniosos, né, Fê? Mas eu acho que no final, os nossos caminhos e esse processo de autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa sentir e ver nativa é a coerência entre o que você está sentindo, né, o que você está pensando e a forma que você está agindo, verbalizando, né? E então perceber tudo isso e mudar tudo isso, dá um trabalhinho mesmo, hein? Porque é afetivo, é o trabalho. Depois que você consegue se estabelecer para fora, você tem que olhar ali para dentro, para aquele social mais próximo a você, para sua família. Você falou na primeira parte do programa que além dessas máscaras que nós assumimos, que é natural como processo de defesa na sociedade, então, para me sentir amada, como você falou, ou não rejeitada, como eu falei, né, Fê? Aqui, quando eu chego na rádio, eu tenho que agir de um jeito com a turminha, né? Felipe, Jean, Renato, tal, não sei o quê. Aí eu volto em casa, eu sou de um jeito. Em tal lugar, eu sou de um jeito. Então, essas máscaras são necessárias como uma sobrevivência, mas além delas, tem aqueles crachazinhos. Então, quando você tem um clã ali constante, unido, você acaba assumindo um papel dentro daquele clã, que também é necessário para você se fazer válido, né, e presente, mas tem momentos que esse crachazinho ele também pode ser prejudicial a você, né? Então, voltando pro quebrar o padrão e mudar o comportamento, a gente falou de afetivo, falou de trabalho, chegando aqui no nosso meio familiar, no nosso clã familiar, que é onde as nossas máscaras, elas existem, né, de uma forma muito evidente. E também os crachás que é necessário, né? Como que acontece ou como que repercute quando você começa a tomar essa consciência do que você precisa mudar, do que você precisa expressar para fora, como consequência nessa sequência se tiver irmãos, primos, mãe, pai, tios. Então, essa repercussão da sua mudança, ela pode alcançar todos que estão ao meu redor ou só a mim com as relações que eu opto como principais? Não, na verdade, acho que a grande questão, Paty, é a seguinte. Quando você muda, você afeta todas as suas relações.
Né? Não tem como você mudar só para sua casa. Então, eu vou mudar só para o meu ambiente familiar. Não, você muda para tudo. Né? Então, assim, essa questão, por exemplo, dos crachás, é interessante a gente entender uma coisa. Né? Quando eu assumo um determinado crachá, é porque eu entendi que daquele jeito eu vou receber toda a atenção que eu preciso. Eu vou receber o carinho, eu vou receber a validação, eu vou receber o reconhecimento, né? E tudo que é mais importante para quê? Para que eu tenha a minha sobrevivência garantida. Né? Então, por exemplo, a grande questão é a seguinte: quando é que isso começa a ruir? Porque até o momento em que isso está sendo bom para você, está tudo bem. Mas imagina, por exemplo, que você ganhou o crachá da boazinha para viver no mundo. Uhum. Então você passou a ser validada, reconhecida e recebeu uma série de coisas tendo o crachá como a boazinha. Ou como a perfeita, né? Como aquela que não erra. Aí chega um momento em que você... Difícil viver isso, hein? Pois Ser aquela que não erra. Mas tem uma série de pessoas que assumem justamente esse tipo de crachá e que aí passam uma vida sofrendo. Por quê? Porque não podem ser diferentes. Uhum. Porque não se permitem ser diferentes. E é aí onde você começa a sentir a necessidade de uma mudança. Né? Que é no momento onde justamente você olha e fala assim, puxa, mas será que eu não posso ser diferente? Só que o teu inconsciente está tão programado para aquilo que você não consegue mudar. Num primeiro momento. Aí você vai ganhando consciência, vai ganhando mais consciência, mais consciência. As terapias ajudam muito nisso. Sim. Né? Nos processos terapêuticos das inúmeras pessoas que eu atendo, é muito natural que depois de um tempo as pessoas começam a ganhar tanta consciência sobre determinadas coisas que ela começa a se permitir fazer diferente. Sim. Né? Mas você faz diferente por quê? Porque é também um ato de sobrevivência. Uhum. De repente, se você é o bonzinho na situação toda, às vezes você está precisando confrontar uma situação, você está precisando dizer um basta ou dizer um não para uma determinada pessoa que está sendo abusiva, e o bonzinho não pode fazer isso. Sim, que quebra aquele papel que ele acredita Exatamente. que é o correto ser vivido, né? Exatamente. Fê, aqui na rádio a gente tem uma faixa etária muito variada. Então tem a turminha da nossa idade, tem a turminha dos 40, dos 50, tem muita gente dos 60 acima. E quando você fala assim, nosso conceito de amor, ele foi criado, né? Pela forma que nós fomos condicionados até os nossos 7 anos de idade, existe alguma restrição nas idades com relação a esse despertar e transformar? Então, sempre há tempo na vida, você acredita? Ou está muito tarde para mudar isso? Não, por favor, sempre há tempo, sempre. Não importa se a pessoa está com 20 anos ou com 70. Não tem essa. É sempre momento. Até porque esse processo de despertar, de entendimento, né, das questões mais psicológicas, né, das questões do nosso inconsciente, ele acontece ao longo da vida. Mediante algumas experiências, oportunidades, né? Exatamente. Então, às vezes, você vai lá, acontece uma situação, apertar o teu botão, né, ou seja, um gatilho agora interno... E aí doeu, né? Pode seguir, eu vou só ajeitar aqui, ó. Pronto. Ah, tá bom. Pode ajeitar. Agora vai, quer dizer, ó, agora vai ou não? Aí você, bate na trave. Aí repete pra aquela coisa, vai de novo, aproxima do gol, bate na trave, até que vai o gol. Mas você vai acordando, né? Você vai entendendo várias coisas ao longo da vida. Imagina, eu com 20 eu tive alguns despertares, com 30 outros, hoje com 40 eu tenho outros, e assim vai, entendeu? Sim, sim. O autoconhecimento, ele é eterno, né? E eu diria que é a fórmula mais incrível de rejuvenescimento que existe. O autoconhecimento, né? Mas não tem a dúvida. E você falou, né? Esses despertares, eles vão surgindo ao longo da vida. Eu acho que, lógico que temos muita coisa para trabalhar, né? Muita coisa para se conhecer e transformar. E a vida vai colocando as oportunidades conforme, eu acho que as prioridades, né? O que você precisa transformar para viver aquilo de melhor que essa fase pode te trazer. Então, eu digo isso porque, claro, que a gente nasce com alguns pontos muito importantes de relação e de família, né, ou de personalidade para resolver. Mas tem algumas questões que a busca é eterna, né, Fê? E tem outras que são pontuais, que é como você falou, você tem que reagir já, né? Aperta o botãozinho, vamos. E tem outras que você tem que manter esse olhar, né, eterno. Fê, a gente está partindo aqui para o final
da nossa conversa, para o final do nosso programa, queridos ouvintes que estão aí conosco, sigam aí online. Temos mais 2 minutinhos para você colocar aí a sua consideração que vem no seu coração, para fechar esse nosso programa com esse convite para a turminha de se amar, né? Mas com o conceito que vocês hoje acreditam que é o amor, né? Gente, é assim, Paty, e como uma última consideração, eu diria o seguinte: por tudo que é mais sagrado, não acredite na síndrome de Gabriela. Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela! Isso não é assim, gente. A gente pode sim mudar, mesmo que o registro seja muito, muito, muito... tenha sido recebido num momento de muita infância, sabe? Como às o pessoal vezes, fala, super visceral, né? Visceral, às vezes até no útero, né? Porque a gente recebe Sim. informação em todos os momentos. Mas assim, você pode mudar, você pode fazer diferente. Uhum. E é um caminho de muito amor a gente buscar o autoconhecimento. Então, busque se conhecer, seja fazendo terapia, seja meditando, seja fazendo o que você quiser, mas busque se conhecer. E eu vou complementar isso, né? E que nesse se conhecer, ouvintes, que vocês estejam dispostos, né, a se conhecer, então a se ver nessas coisas maravilhosas que te trazem alegria no dia a dia, mas também se conhecer e se ver naquilo que é a pedra no caminho, né? É a pedra no seu próprio caminho, é a pedra no caminho de outros, né? E tratar isso com amorosidade, né, Fê? Porque se a gente ficar pé da vida, né, e resmungar e não aceitar aquilo, ou negligenciar, né, o que aquilo é seu, né, não assumir aquilo como sua verdade, você vai se rejeitar, uma vez que você, nesse autoconhecimento, deseja fugir da rejeição. Então, se tratar, né, com rejeição, ou seja, não se tratar com amorosidade, é também se tratar da forma qual você, teoricamente, no seu consciente diz querer mudar, né, Fê? Então, assuma esse processo com amorosidade, né? Assuma esse processo com mais consciência. E, Fê, eu fico muito feliz que você está nesse meu processo de autoconhecimento, você está nesse processo, né, do conhecer e melhorar aqui o Portal da Cura, os nossos ouvintes. Então, por mim, pela nossa produção e pelos nossos ouvintes, obrigada por contribuir dessa forma, né, tão gostosa de se ouvir, né? E parece até fácil, né, essa trajetória. Te ouvindo, que assim seja. Às vezes parece fácil pelo tempo, né, que a coisa está acontecendo. Posso deixar meu contato? Se alguém... É pra já. É isso que eu ia falar. Já faz saber o contato, fala do seu próximo evento que você for fazer, se for alguma prática em grupo, se for curso, deixa o contato, manda um beijinho pra turminha e... Maravilha. Então, assim, para quem eventualmente quiser o meu acompanhamento como profissional, né, nesse processo de autoconhecimento, meu telefone é 11 98397 1252, 11 98397 1252. Dia 1º de maio, que é, enfim, acho que daqui 15 dias... Um domingo, eu vou dar um curso de barras de axis na cidade de São Paulo. Prática maravilhosa. Conhece, é uma técnica incrível e vale a pena não só para quem quer atender com barras, mas para quem quer se conhecer também. Perfeito, perfeito. E tem postagens do Fê no meu Instagram, vou deixar meu telefone mais uma vez, é 955955465, 955955465. Ficou alguma dúvida, quer fazer seu comentário, quer o contato do Fê, me escreva, a gente segue conectado aí ao longo da semana. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigado você que esteve conosco até às 6 da tarde aqui nesse sábado maravilhoso. Sigam cada vez mais conscientes das suas escolhas, com o coração cheinho de amor e em rumo ao próximo sábado, para o nosso próximo encontro aqui no Portal da Cura. Se tinha mais alguma coisa para falar? Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, turminha! Até lá! Tchau, tchau!